Então vamos lá, fazer um vídeo aqui explicando então sobre a gordura marrom. Até nessa semana vocês puderam ver nos meus stories, eu abri uma caixa de perguntas falando sobre os processos, os pilares do emagrecimento, e se vocês gostariam que eu falasse aqui sobre o ciclo circadiano ou sobre a gordura marrom, que são dois pontos importantíssimos dentro desse processo. Por incrível que pareça, os dois tiveram quase que a mesma quantidade de votos, então eu vou fazer um vídeo explicando sobre os dois. Mas no de hoje eu vou falar especificamente da gordura marrom. Para a gente entender sobre a gordura marrom, é importante a gente falar também um pouco sobre metabolismo, porque ela está associada ao nosso metabolismo. E o que a gente tem? A gente tem uma taxa que ela mede o nosso metabolismo basal. Então, a TMB, que é a taxa metabólica basal, ela é uma referência do quanto que eu gasto de caloria para sobreviver, né? Então, assim, só o fato de estar vivo, com os meus órgãos funcionando, então, assim, o respirar, os batimentos cardíacos, o quanto que em 24 horas o meu metabolismo gasta só para eu estar viva, e a gente não coloca aí essa questão de atividade física nisso. Todos nós temos esse cálculo. Uns mais, outros menos. Então, quem tem um metabolismo acelerado tem uma taxa metabólica basal maior. Quem tem um metabolismo mais lento, essa taxa é menor. E para a gente ter esse número, gente, existem fórmulas que dá para fazer isso, mas também existe um exame que ele é mais preciso e que ele também nos traz essa taxa. Mas isso aqui não é o mais importante, tá? A gente não vai falar sobre isso porque isso não é o mais importante. Eu só estou contextualizando para a gente chegar no ponto da gordura marrom. E só a título de conhecimento, esse teste ele chama calorimetria. Tá? Então, através deste exame, deste teste, ou através de fórmulas específicas, a gente consegue chegar aí na TMB, que é o que nos traz aí dessa questão do metabolismo basal. Esse é um ponto. E como a gente viu que o metabolismo ele é super importante na queima calórica, o que a gente tem? Como a gente precisa ter mecanismos que nos ajudem a acelerar o nosso metabolismo, já que também é mais do que comprovado de que depois de uma certa idade, quanto mais idade nós temos, mais o metabolismo vai diminuindo. Então a gente tem aí algumas coisas que nos ajudam a acelerar o metabolismo para que a gente continue com a nossa queima calórica elevada. Muito bem. E aí a gente tem o quê? A gente tem a gordura branca, que é aquela que todo mundo conhece, que todas as pessoas, todos os médicos querem eliminar, ninguém quer ficar com ela. E aí a gente tem a gordura marrom. A gordura branca a gente já sabe que ela traz diversos prejuízos ao nosso organismo. Só que a gordura marrom é uma gordura boa, é uma gordura que nos favorece, que nos ajuda a queimar, a aumentar o nosso gasto calórico, tá? Todos nós nascemos com a gordura marrom, ou seja, e a gente também vai perdendo ela com o passar dos anos. E por que a gordura marrom é boa? Porque ela nos ajuda com a termogênese, ela nos ajuda a usar a nossa própria gordura como energia, né? Então ela usa a gordura que nós temos, a gordura branca, como fonte de energia, e ela aumenta o nosso metabolismo e ela aumenta o nosso gasto calórico. Tá? Como é que é isso? Como é que funciona isso mais ou menos? Vamos pensar assim. A gente tem na nossa casa diversos eletrodomésticos, né? Então, a geladeira, o ferro de passar roupa, um secador de cabelos, o chuveiro elétrico, para quem tem chuveiro elétrico em casa, enfim, um ventilador, quem não tem ar-condicionado, televisão, enfim. Normalmente, os equipamentos que mais gastam energia, aqueles que a gente olha para a conta e fala, nossa, a conta de luz veio alta esse mês, por exemplo. Por que veio alta? Ah, sei lá, porque eu usei muito, passei muita roupa, usei muito ferro. Normalmente, os equipamentos que produzem calor, eles têm um gasto maior. E aqui com a gente também. Quanto mais calor a gente produz, mais gasto a gente tem, mais gasto calórico a gente tem. Antigamente as pessoas achavam assim, eu vou para academia e quando eu transpiro muito, aí nossa, eu transpirei demais, é aquela sensação de que eu queimei muita caloria.
E ao inverso, o que faz com que a gente queime caloria, o que faz com que a gente aumente o percentual de gordura marrom, que eu vou falar bem a verdade para vocês, a gente não tem muita gordura marrom, a gente tem de 200 a 400 gramas de gordura marrom. E as pessoas que têm o metabolismo acelerado, elas têm mais gordura marrom. Mas normalmente a gente não tem muita, tá? E o que acontece? A gordura marrom, ela apresenta uma maior quantidade de mitocôndrias, né? E são elas que são as responsáveis por produzir energia. O fato é, quanto mais gordura marrom eu possuo, maior a minha capacidade de queimar caloria, de gerar energia, tá? Maior e mais acelerado é o meu metabolismo. Acontece que, como eu falei também, a gente vai perdendo isso com o passar do tempo, só que a gente tem algumas coisas, alguns mecanismos que podem ser feitos que nos ajudam a produzir gordura marrom, aumentar o nosso metabolismo. O que é, por exemplo, né? Primeiro que aumentar o metabolismo também é algo complexo, teria que ser um vídeo só para falar disso. São 10 coisas que a gente pode fazer para ajudar com o nosso metabolismo, mas vou falar aqui algumas de maneira rápida e simples, tá? Toda vez que a gente fica com frio, então, eu vou treinar no inverno, então eu tenho um gasto calórico maior. Eu vou treinar logo de manhã sem blusa. Ou seja, todo o estímulo que eu tiver ao frio vai me ajudar a queimar mais calorias. Vai me ajudar. Por quê? Porque eu vou gerar mais energia para manter a minha temperatura corporal, por exemplo. Então, eu acelero meu metabolismo para que isso aconteça. Então, estímulo ao frio. Então, deixar sempre o ar-condicionado, é bom o quanto? 16? Se você suportar, toda vez que você passa frio, você tem um gasto maior, ou seja, você aumenta a sua gordura marrom. Um outro ponto é alguns alimentos. Então, alimentos como, por exemplo, a pimenta, piperina, o gengibre, isso tudo também ajuda na produção, no estímulo da gordura marrom, tá? E, em consequência, também na perda de peso. O próprio chá verde também, ele ajuda muito nessa questão, mas não é tomar uma xícara de chá verde, não. Tem estudos aí que nos mostram que são aproximadamente 2 litros de chá verde por dia. Então, pode te ajudar também. No mais, gente, é isso. É importante saber que a gordura marrom ela é algo que nos beneficia, que auxilia aí nessa questão do nosso metabolismo. É importante, interessante que vocês procurem um profissional para fazer esse cálculo aí metabólico, tanto do seu gasto, né, calórico por dia. Também tem como fazer uma termografia para ver a quantidade de gordura marrom que você possui no organismo e o quanto que isso te favorece. Mas também, como eu disse, é possível fazer diversos estímulos para isso, tá bom? Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, qualquer dúvida podem me mandar pelo direct, por mensagem, que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Muito obrigada e um beijo.